Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. É muito bom estar com vocês nesta quarta-feira, dessa série maravilhosa das quartas-feiras de poder. Há alguns anos estamos vivendo esse projeto e tem sido uma bênção. E hoje nós vamos compartilhar mais um desses temas, dessa série maravilhosa chamada Propósitos, onde nós estamos analisando pontos importantes da vida cristã, da caminhada com Deus, né? Do nosso relacionamento com Ele. Esses pontos que têm sido tão importantes. Nesta noite, nós vamos analisar um pouquinho a vida de Abraão, as provas pelas quais ele passou. Abraão é conhecido como o pai da fé. E mesmo assim, ele não foi perfeito em tudo. Mesmo assim, ele teve seus momentos de dificuldade, seus momentos de vacilo, né? E nós podemos aprender muito com a história de Abraão. Nós podemos conhecer o agir de Deus, os critérios de Deus, a forma de Deus atuar através da história de Abraão. Por isso essa história é tão preciosa para nós, por isso ela nos traz tantas lições importantes. Vou pedir licença para vocês, para às vezes olhar um pouquinho para baixo, porque eu estou com uma colinha, vamos dizer assim, né, do texto aqui, e eu vou estar, então, conferindo algumas coisas. Mas, enfim, o título, né, da mensagem dessa noite é Deixando no Altar. E nós vamos analisar alguns episódios da vida de Abraão, entre eles, o mais intrigante de todos, o mais conflitante, eu acho que o mais difícil da gente compreender. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu tenho pelo menos 35 anos de adventista. E vira e mexe, essa história volta na minha cabeça, volta nos meus pensamentos. E algumas coisas a gente tenta entender e elas ainda não ficam perfeitamente claras. Por quê? Porque foi algo muito profundo e muito grande que Abraão viveu com Deus naquela ocasião, né? Então vejam, lá em Gênesis capítulo 12, a gente já vê o chamado de Abraão. Deus falando para ele: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você uma grande nação. Vou abençoar os que te abençoarem, amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Vejam que coisa interessante. Nessa fala de Deus, nesse concerto de Deus com Abraão, a gente já percebe elementos que a gente encontra, por exemplo, em Adão, em Noé. Por quê? Porque é Deus renovando a sua aliança, é Deus renovando a sua bondade, a sua misericórdia, o seu favor, mais uma vez pelo ser humano. Mas agora, é claro, ele estava levantando um povo. E ele estava chamando Abraão, porque ele tinha planos e propósitos específicos para cumprir em um povo que viria de Abraão. Um homem diferenciado, né? Um homem à frente do seu tempo, porque tinha um relacionamento com Deus, porque confiava em Deus, porque tinha uma fé rara, eu diria. Não como qualquer tipo de fé que a gente vê por aí, que é aquela fé que tem que ter fé na vida, tem que ter fé... Não. A fé de Abraão era firme, ela era sólida, era forte. E ele não é chamado de pai da fé à toa. E muitas vezes a gente quer ter a fé de Abraão, mas não quer ser provado como Abraão foi. E Abraão foi muito provado. A trajetória de Abraão não foi simples, não foi fácil. Ele teve grandes impasses na vida, decisões importantíssimas para tomar. Muitas vezes ele acertou e outras vezes ele errou. E nós não temos tempo para ler toda a história de Abraão, mas sugiro que vocês leiam, né? A partir de Gênesis capítulo 12 ali. Mas enfim, ele passou por muitas provas, por muitas situações, envolveu fome, envolveu decisões de família, ele trouxe com ele o seu sobrinho Ló, né, filho do seu irmão, para acompanhá-lo, e decidiu cuidar de Ló, discipular Ló, mentorear Ló, né, cuidar de Ló. Ele foi provado porque ele recebeu uma promessa, mas a promessa não se cumpria, e aí essa foi uma questão muito importante para Abraão, e acabou sendo uma questão onde ele acabou vacilando, né? Porque aceitou a proposta de Sara e não a que Deus tinha feito para ele, mas faz parte, né? A misericórdia do Senhor é grande, mas não tira as consequências. Por isso, Abraão teve provas ainda maiores decorrentes deste erro. Teve que se despedir do seu filho Ismael, teve que mandar ele embora de lá. Enfim, em outras ocasiões, quando o
o território onde ele estava enfrentou guerra, passou por situações probantes. Abraão se mostrou decidido e ao mesmo tempo solidário, honesto, bondoso, nada ganancioso, né? Vale a pena conferir tudo isso. Vejam, é importante lembrar que uma fé autêntica, ela não é provada por causa de Deus. Não é Deus que precisa saber qual é o tipo da nossa fé ou o quanto a nossa fé é forte. Ele sabe. Ele nos prova por nossa causa. Ele nos prova porque nós precisamos entender algumas coisas que às vezes a gente não entende. Ele nos prova porque algumas coisas que não estão claras para nós precisam ficar claras, né? Então, é por isso que muitas vezes a gente passa por provas. Mas, enfim, toda luta tem vitória. E nós vemos lá no capítulo 18 de Gênesis que a promessa de Deus se cumpre em Isaac. Então, Sara finalmente fica grávida, mesmo sendo idosa, né? Dá à luz a um menino chamado Isaac, que era o filho da promessa. Isaac era ali o cumprimento da promessa de Deus. Ele era também parte determinante, fundamental, importante na aliança entre Deus e Abraão, né? Só que aí, essa alegria, essa bênção, essa felicidade acaba se transformando num dilema. Porque quando a gente vai lá em Gênesis capítulo 22, a gente vê Deus chamando Abraão e dando para Abraão uma tarefa impensável, incalculável e incompreensível. Não é isso? Muito difícil de entender esse episódio, né? Então, olha só. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Gente, olha, não é fácil, né? Não é fácil. Mas uma das coisas que a gente aprende logo de cara com isso é que muitas vezes nós amamos mais as coisas que Deus nos dá do que o nosso próprio Deus. Muitas vezes, na maioria delas, valorizamos mais aquilo que nós temos aqui nessa terra, os nossos relacionamentos, do que o nosso relacionamento com o nosso Deus. E talvez você esteja pensando, mas poxa vida, Deus é tão abstrato, é tão distante. Mas não, Ele quer ser pessoal, Ele quer ser íntimo nosso. E algumas vezes Ele precisa nos lembrar que a maioria das coisas que Ele precisa nos ensinar é mais sobre Ele do que sobre nós. Então, o que está em jogo não é a minha vontade, o meu desejo, o meu amor, a minha dor. Mas o que está em jogo é o caráter dele sendo revelado. Revelado a nós. Isso é muito maior do que um desejo nosso. Isso é muito maior do que uma frustração nossa. Ele não tem prazer em nos frustrar. Mas muitas vezes isso é necessário para a gente entender algumas coisas, para a gente evoluir em muitos pontos. Porque Deus nos chama para uma experiência com Ele que é forte, que é grande, que é transcendente. Ele não nos chama simplesmente para atender nossos pedidos, realizar os nossos sonhos. Isso é muito pequeno, muito pequeno. Sabe, isso é só o começo do começo da pontinha. A nossa trajetória com Ele é grande, é imensa, é transcendente, é sobrenatural. E é essa experiência que Ele quer nos conduzir. É essa experiência que Ele quer nos levar. E foi a essa experiência que Ele estava chamando Abraão para viver. Porque Abraão agora estava sendo provado no limite, vamos dizer assim, né? Da sua fé, da sua força e do seu amor com Deus. E Abraão responde de forma muito pronta e muito rápida, né? Se a gente continua lendo aqui, a gente vai ver que Abraão não titubeou. Ele simplesmente fez o que Deus mandou, providenciou a lenha, as pessoas para estarem com ele, programou o dia, planejou o que ia acontecer e fez o que tinha que ser feito. Realizou o que tinha que ser realizado. Subiu então com Isaque para o Monte Moriá. E ali no Monte Moriá, uma cena extraordinária aconteceu. Isaque não sabia do que ia acontecer. A certa altura da escalada deles, Abraão pediu
que os homens que estavam com eles ficassem, que ele e Isaac subiriam sozinhos, adorariam a Deus e depois voltariam. Sabe o que eu fico pensando? Até o nosso material fala sobre isso, né? Talvez tivesse tão claro para Abraão que Isaac não podia morrer, porque ele fazia parte do cumprimento da aliança. Só que não dava para ter certeza que a promessa de Deus se cumpriria através de Isaac, porque Sara poderia ter outro filho, né? Mas enfim, Abraão demonstra confiança. Ou talvez, até pensei nisso também, quando ele diz subiremos, adoraremos e depois voltaremos, é porque ele não queria dizer para ninguém o que ele imaginava que aconteceria lá. Não sabemos, né? O fato é que ele afirma que subiria e depois desceria, né? Ele não tenta barganhar com Deus, ele não tenta fazer trocas com Deus, ele vai, ele obedece, ele sequer questiona, de acordo com o texto bíblico, né? A gente não vê ele se despedindo de Isaac, ele fazendo nenhum drama, né? É até interessante notar a atitude de Abraão, tamanha confiança que ele tinha em Deus. E então, quando eles estão lá em cima, Abraão percebe, né, que precisava falar alguma coisa para Isaac. E ele então fala, porque Isaac questiona, pai, onde está o cordeiro? Filho, você é o cordeiro. Gente, olha, aqui tem Abraão, aqui tem Isaac. Essas atitudes têm muito a nos ensinar, mas muito mesmo. E eu acredito que pela fé e pela firmeza de Abraão, Isaac não hesitou em fazer aquilo que o pai dele estava dizendo para ele fazer. Mas uma fé autêntica e uma fé verdadeira reconhece a providência de Deus. Declara a providência de Deus antes mesmo dela acontecer. Isaac, então, se deita sobre o altar, sobre a lenha que está no altar. E Abraão chega a erguer o cutelo para matar Isaac mesmo. Mas nós sabemos que ele ouve e vê um cordeiro preso pelos chifres. E ouve a voz de Deus dizendo, não faça mal ao menino, não precisa. Né? No momento, na hora H, no momento certo ali, a intervenção de Deus acontece. E eu acredito que assim, a culminância e o propósito daquele momento, daquela situação, para aquele instante se cumpre. Mas aquilo prefigura o que vai acontecer muito tempo depois, lá na cruz. Só que lá na cruz não apareceu um cordeiro. O cordeiro era Jesus. Ele era o sacrifício. E ele se entregou para morrer no nosso lugar. É por isso que a gente pode confiar nas promessas de Deus, na direção de Deus. Porque aquilo que ele nos pede para fazer, ele já fez há muito tempo. Aquilo que ele espera de nós, ou que ele quer que a gente alcance, sabe, o caminho que ele nos conduz de crescimento, de amadurecimento, de entendimento da sua vontade, dos seus planos, dos seus propósitos, é um caminho excelente, é muito maior do que nós. E tem a ver com ele, né? Tem a ver com os propósitos dele, que são muito grandes, que são muito maiores do que nós, né? Sabem? Abraão tinha alguns motivos para crer, muitos, mas eu poderia destacar aqui, né? Eu já falei que Isaac provavelmente, né, era o veículo através do qual Deus cumpriria a promessa de fazer de Abraão uma grande nação. Abraão conhecia Deus e sabia que ele é um Deus bom, que cumpre suas promessas. Então, não estou entendendo muito bem. Depois eu vou saber. Mas ele segue confiante, né? E o poder de Deus é absoluto. Morrer não é a pior coisa do mundo. Perder alguém é muito triste? É muito triste. Gente, mas não é a pior coisa que pode nos acontecer. A pior coisa que pode nos acontecer é nós perdermos a nossa salvação e a vida eterna. A morte é triste, mas ela tem seus dias contados, né? É provisória, não é definitiva. E sabem, Deus, ele está fazendo uma obra muito grande na nossa vida e no nosso coração. Uma obra que vai nos transformar de dentro para fora. E a gente precisa se submeter a ele. Se a gente precisar ser, entre aspas, eu vou colocar essa palavra, mas se a gente precisar ser castigado, repreendido, provado, que seja Deus que faça isso conosco. Que sejamos provados por ele. Não por causa dos nossos maus caminhos, das nossas escolhas erradas,
mas que as provas venham dele para nós. Porque ao nos provar, ele quer extrair de nós o brilho como do diamante, o valor e a pureza do ouro, porque ele sabe o potencial que a gente tem, né? É isso que ele quer fazer com a nossa vida. A fé, ela não exige uma explicação, ela descansa nas promessas. É isso. Não é fé de que tudo que eu quero vai acontecer, não é fé de que as coisas que eu pensei vão dar certo. Não, não é isso. É fé de que aquele que me guia é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu peço, imagino, sonho, penso, né? A fé de que a vontade dele vai ser sempre melhor que a minha e que ele vai cumprir a vontade dele na minha vida. Então eu entrego e digo, Senhor, olha, faz a tua vontade. Seja como o Senhor quer, mas não como eu quero. Mas para se envolver nessa empreitada, nessa jornada, a gente precisa entender que o que está em risco é o nosso eu, a nossa vontade, os nossos desejos, as nossas convicções muitas vezes. Então, a gente precisa colocar em xeque, colocar sobre o altar de Deus, nas mãos dele. E eu sei que quando a gente fala isso, algumas pessoas ficam com medo. Poxa vida, o que Deus vai querer de mim? Poxa vida, o que Deus vai fazer comigo? Gente, Davi falava isso, é melhor cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Será que nós somos tão bons assim, tão evoluídos assim, que a gente não precisa melhorar nada? Será? O que nós precisa mais da mão de Deus, do dedo de Deus, da intervenção de Deus, seja o que for, vamos deixar que ele faça. Porque Deus é amoroso, Deus é bondoso, Deus é carinhoso. E ainda que a gente tenha que ser provado por ele, em algum sentido, de alguma forma, isso será feito com amor, com misericórdia, com bondade, com sabedoria, né? Com justiça. Mas é melhor a gente correr riscos nas mãos de Deus. Porque eu só estou correndo o risco de ser contrariado. Eu estou correndo o risco de ter, quem sabe, alguns dos meus desejos frustrados, vamos dizer assim. Mas eu não estou correndo o risco de perder a minha felicidade de verdade, o meu livre-arbítrio de verdade e a salvação que eu só encontro em Jesus. Agora, eu posso me arriscar a viver do meu jeito, do jeito que eu julgo ser melhor. E o que está em risco é a minha vida eterna, é a minha sanidade mental, sabe? É a felicidade das pessoas que estão à minha volta, porque a gente precisa desconfiar mais de nós e confiar mais em Deus, é isso que nós precisamos. Existem circunstâncias da vida que chegam a um ponto crítico, é verdade. Este é o momento de entregar essas questões totalmente aos cuidados de Deus, mas totalmente. Nós precisamos colocar tudo isso em cima da lenha e sair de perto do altar. Confiar em Deus, que no seu tempo Ele cuidará, Ele proverá. Precisamos aprender a descansar em Deus e em suas promessas. Nem sempre a gente tem resolução para tudo na hora que a gente quer. E a gente precisa pedir a Deus um coração confiante e paciente. Porque no tempo certo, no momento certo, as coisas acontecem do jeito certo, né? Da forma como precisam acontecer. Sabe? A vida de Abraão, o exemplo de Abraão, a fé de Abraão, a história de Abraão, vem para inspirar a minha vida e a sua vida. Vem para nos desafiar a colocarmos tudo diante de Deus. Porque Ele não tem prazer em nos machucar. Ele não tem prazer em nos privar de nada. Muito pelo contrário. Tudo que Deus coloca para nós, tudo que Deus propõe para nós, ou tudo aquilo que a gente colocar nas mãos de Deus, Ele vai tornar grande, Ele vai tornar excelente, Ele vai usar de forma extraordinária. Abraão sabe, mas a história dele foi parar em muitas músicas, muitas músicas. A gente tem Moriá, do Leonardo Gonçalves, a gente tem uma do Luiz Cláudio, foi Abraão, o pai da fé viva, ativa, que motiva a mim e a você a confiarmos em Deus, entre muitas outras, né? Tema de sermões, e como que a história dele nos ensina, nos inspira. E ele não imaginava quantos propósitos grandiosos e maravilhosos Deus realizaria por meio da experiência dele. E até através da experiência que ele viveu ali com Isaac no monte, a prefiguração do sacrifício de Jesus. Quando o cordeiro não aparece para livrar Jesus, ele é o cordeiro que morre no nosso lugar. Que grande isso, que extraordinário. Meu querido, minha querida,
O Senhor te convida para viver uma experiência forte, profunda, grandiosa com Ele. Lance-se nos braços de Deus. Busque o poder e a direção dEle para tomar suas decisões, para fazer o que você precisa fazer e para entregar para Ele aquilo que você precisa entregar. E tenha confiança, porque o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é bom, o nosso Deus é amoroso, Ele nos ama muito. Tudo que Ele quer é nos dar infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, através do seu poder que opera em nossa vida. Eu quero orar por você agora. Maravilhoso Deus, o Senhor é tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso. Os seus planos e propósitos, ó Deus, estão muito além do que a gente pode imaginar. Hoje, te entregamos nossa vida, nosso frágil coração, vacilante, porque nossa fé muitas vezes, Senhor, na maioria das vezes, é fraca. Mas nós queremos ter a fé de Abraão, queremos ter as experiências de Abraão, queremos te conhecer mais até do que Abraão te conheceu. E queremos te servir com todo o nosso ser, com toda a nossa vida. Faz a tua obra em nós. Prova no Senhor se for necessário, mas molda o nosso caráter, a nossa vida e nos transforma conforme a tua vontade, conforme a tua imagem e semelhança. Nós queremos estar contigo, queremos vê-lo face a face e pedimos que isso se cumpra em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Um grande abraço.